Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. É um prazer novamente estar aqui, agora contribuindo com o terceiro Congresso de Terapias Integrativas do Instituto Mãe Terra, que neste ano especificamente está ocorrendo inteiramente online e teve as suas duas edições anteriores presenciais, com uma semana inteira de atividades, assim como está ocorrendo neste ano. E neste ano está ocorrendo inteiramente online, e que nos anos anteriores teve as suas edições presenciais. Esperamos que tudo isso passe e que as coisas se resolvam, voltem para os eixos e que no ano que vem a gente possa voltar a fazer presencialmente. É um prazer novamente estar aqui e espero que vocês curtam mais este vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês. Dessa vez nós vamos falar rapidamente sobre a história das terapias bioenergéticas e vocês já vão entender a grande importância de se saber disso. Primeiramente, o que são terapias bioenergéticas? Podemos entender por terapias bioenergéticas qualquer técnica que manipule energia, não importa de onde vem esta energia, e que esta energia interfira de alguma forma nos processos da vida biológica celular de um indivíduo qualquer, independente que seja um indivíduo humano, que seja um vegetal, que seja um outro animal qualquer, mas esta interferência desta energia sobre a vida desse indivíduo terá que ter também a finalidade de cura, de harmonização, de levar o bem-estar para este organismo. Mas em algum momento da história, alguém começou a falar terapia bioenergética. Em algum momento da história, houve uma pessoa que utilizou este termo pela primeira vez. Quem será que foi? De onde que vem este conhecimento que influenciou tanto muitas das terapias integrativas que nós temos nos dias de hoje? Vamos conhecer uma breve linha histórica e é claro que aqui ela está bastante sucinta, daria para ser bem mais preenchida, mas que é o suficiente para vocês entenderem. Primeiramente, este conhecimento veio de antigas civilizações. Nós já vamos falando um pouquinho mais sobre elas. Depois teve uma grande personalidade austríaca chamado Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734. Depois de Mesmer veio o mais famoso Freud, que nasceu em 1856. Depois de Freud veio Reich, que nasceu em 97, e por último Lowen, que nasceu na década de 40, em 1940. Vamos saber um pouquinho mais deles e por que eles ajudaram tanto as terapias bioenergéticas chegarem nos dias de hoje. Antigas civilizações como Egito, China, Índia, Japão e muitas outras do mundo todo sempre tiveram a sua medicina baseada no conhecimento de como que as energias fluíam pelos corpos humanos. Algumas dessas civilizações, elas se dedicaram muito a descrever como que funcionavam estes fluxos, como se caracterizavam estes corpos, como que ocorria a existência dos seres vivos em todos os planos do universo. E através dessa descrição, muitas destas tradições, principalmente China e Índia, explicaram inclusive como que as energias terrestres, espirituais, cósmicas e divinas interagem e influenciam todos os corpos que constituem um ser. E também o como que esta interação afeta sentimentos, pensamentos, comportamentos e até mesmo a saúde humana. Vocês podem ver aí duas imagens, uma de uma representação budista e outra de uma representação indiana dos corpos sutis dos seres humanos. O conhecimento destas tradições antigas, dessas antigas civilizações, obviamente foram sendo passados de gerações a gerações. Muitos desses conhecimentos se perderam, muitos desses conhecimentos foram mantidos, principalmente medicinas como na China e na Índia, a Ayurveda, que mantiveram a sua tradição médica viva e, consequentemente, mantiveram a tradição deste conhecimento todo também vivo. Estes conhecimentos acabaram por influenciar vários pensadores e pensadoras do mundo. Entre estes, alguns se destacaram nesta linha temporal. No século XVIII, Mesmer, que foi um médico austríaco, ele criou a teoria do magnetismo animal, conhecido posteriormente como mesmerismo.
O que dizia esta teoria? Para Mesmer, ninguém melhor que um ser humano para influenciar energeticamente o corpo de um outro ser humano. E que todas as doenças eram provindas de desarmonias que existiam em um corpo energético que nos circundava, que ele chamava de corpo magnético animal. Este magnetismo animal, esta energia magnética animal, ela era uma derivação da energia magnética universal, só que ele dava este nome diferenciado por ser uma energia magnética numa frequência adequada para os seres vivos. E ele falava mais que através da imposição das mãos era possível emanar este magnetismo para que se pudesse consertar, reharmonizar o corpo magnético da outra pessoa e, consequentemente, curar qualquer doença, curar qualquer distúrbio de comportamento ou qualquer tipo de desarmonia que o outro indivíduo tivesse. Existem várias pesquisas que Mesmer desenvolveu, existem várias práticas, vários equipamentos que ele desenvolveu. Ele não foi levado a sério. As pesquisas dele não foram consideradas no mundo acadêmico, mas mesmo assim foram pesquisas tão bem executadas que influenciaram muito o mundo depois dele. É fato que o mesmerismo influenciou até mesmo os passes magnéticos do espiritismo, a partir de Kardec, que foi fortemente influenciado por Mesmer, e também o surgimento da hipnose, que é uma derivação do mesmerismo. Quase um século depois, Freud foi o primeiro acadêmico propriamente dito, que também não foi levado a sério na época dele, mas que conseguiu produzir uma quantidade de pesquisas significativas o suficientes para que a academia posteriormente passasse a levar mais a sério as descobertas dele. E para Freud, falando de uma forma muito sucinta, todos os traumas que o indivíduo tivesse passado durante a sua infância, durante as fases de desenvolvimento do seu ser, estes traumas eles geravam um bloqueio energético numa energia que ele batizou de libido, e este bloqueio nesta energia da libido geraria consequências posteriores naquele indivíduo, geraria as chamadas neuroses. Vejam que essa explicação de Freud, ela aceita que uma ocorrência energética gere uma consequência comportamental, emocional e mental. Tá? Fica uma frase de reflexão para ele: momentaneamente só posso aconselhar esta receitazinha doméstica. Cada um de nós deve ocupar-se mais ativamente de sua própria neurose do que a do próximo. Isso está num escrito dele de 1912. Bom, continuando a reflexão a partir de Freud. Reich, ele foi muito influenciado pelas pesquisas de Freud. É explícita esta influência dos conhecimentos freudianos na pesquisa de Reich, e ele deu um passo além no que Freud tinha descoberto. Para Reich, estes traumas gerados nas fases de desenvolvimento do ser não gerariam consequências apenas nos comportamentos, nas emoções e nos pensamentos, mas também ficariam impregnadas no físico. Estas emoções bloqueadas, elas se instalavam no corpo, gerando nós musculares, gerando enrijecimento das chamadas cinturas reichianas, e isso se desdobrava em diversos problemas de saúde, inclusive viscerais. Tá? Então, olhem como que a evolução do conhecimento foi se dando. Claro que as antigas civilizações que eu comecei citando, elas já sabiam desta influência, mas este conhecimento que elas produziram pela academia nunca foram levados muito a sério. E se estes conhecimentos tivessem ficado apenas no âmbito destas tradições, é bem possível que muitos deles ainda não teriam sido acessados até hoje, a não ser por quem pertencesse a estas determinadas culturas. Então, os trabalhos de Mesmer, os trabalhos de Freud e os trabalhos de Reich auxiliaram muito para que estes conhecimentos eles pudessem ser sistematizados de uma forma a serem melhor aceitos e a serem melhor acessíveis
para qualquer um que estudasse sobre. Reich, ele trabalhava muito a liberação das emoções humanas, através das terapias reichianas. Ele, inclusive, tem esta frase célebre que é: eu não te prometi que você ia ser mais feliz, mas sim que você ia sentir mais. Reich foi o primeiro que utilizou o termo bioenergética. Ele foi o primeiro que criou o termo terapia bioenergética, de uma forma bem diferente do que a gente conhece hoje. As terapias bioenergéticas reichianas, elas são terapias que envolvem muito movimento físico, envolvem muito toque, envolvem muito torção, muito aperto, muito abraço. Enfim, o trabalho sobre o físico nas terapias reichianas não se resume à emissão de energias, emissões de vibrações, mas também a exercícios e movimentos que potencializam a liberação das cinturas, que potencializam a liberação dos traumas que acabaram bloqueando as emoções, acabaram bloqueando a felicidade, acabaram bloqueando o prazer. E finalmente chegamos em Lowen, que nasceu em 1940, ele foi um discípulo direto da filosofia reichiana. Ele inclusive esteve no Brasil no ano 2000 e alguma coisa, não me lembro exatamente, já bem velhinho, mas ainda super ativo e iluminado. Lowen, então, ele manteve os ensinamentos de Reich, mantendo então a noção energética do funcionamento emocional e corporal. E ele preservou também a dimensão analítica do processo psicoterapêutico de influência freudiana. O que ele acrescentou foi um desenvolvimento mais profundo da análise bioenergética, agregando também nessa análise alguns conceitos de apegos a determinadas memórias que os clientes tinham. Então não eram apenas traumas emocionais, mas apegos a determinadas memórias que geravam os bloqueios energéticos e, consequentemente, geravam efeitos no corpo físico. Uma frase também de Lowen: estar cheio de vida é respirar profundamente, mover-se livremente e sentir com intensidade. Vejam que tanto para Lowen quanto para Reich, todos os males para eles provinham de emoções bloqueadas, de sentimentos reprimidos, que eles comparavam inclusive com a água que apodrecia quando era represada. E as terapias bioenergéticas de Reich, que foram mais aprofundadas por Lowen, giram muito em torno destes desbloqueios, utilizando muito questão de toque e de exercícios físicos. E o que a gente pode concluir com esse breve histórico das terapias bioenergéticas? A partir destes pilares, gente, todas as técnicas bioenergéticas que existem hoje ou são derivações diretas de Mesmer, de Reich e de Lowen, ou sofreram algum tipo de influência posterior, seja no seu entendimento, seja na sua forma de aplicação. Todos que são terapeutas bioenergéticos, independente de qual seja a técnica que utilize, é interessante que, para se apropriar mais das minúcias da sua prática, das minúcias das suas técnicas e das origens de alguns dos pilares que alicerçam esta técnica que você aplica, seria muito interessante aprofundarem seus conhecimentos nestes pensadores, que com certeza vocês entenderão melhor este universo infinito de harmonização e cura que as terapias bioenergéticas podem nos proporcionar. Muito obrigado, gente. Até breve.